ao atuar de forma mais seletiva na via mesolímbica, blindando o paciente do tremor e tendo um efeito de controle nas emoções, diminuindo delírios e alucinações. A clozapina só não vingou no mercado porque ela causa granulocitose. Então, seus distúrbios hematológicos a impediram de ser o principal candidato dessa classe. Tá? Então, agora entra a história do cigarro. A pergunta da colega é: Tiago, poxa, se nessas casas dos pacientes psiquiátricos tem-se uma forma velada, né, do uso de tabaco, eles podem atrapalhar a ação dos antipsicóticos? Claro que podem, porque o cigarro, contendo nicotina, aumenta a oferta de dopamina. Então, eles vão, invariavelmente, mexer aqui, ó. Então, você imagina o indivíduo todo dia ali sendo tratado com aripiprazol, risperidona, quetiapina, haloperidol, clorpromazina, tioridazina, pimosida, supirida, não importa, olanzapina. Bom, mas se ele recebe aqui uma carga de dopamina, existe aqui uma chance de atenuar a ação do antipsicótico. Então, às vezes, o paciente está necessitando de mais antipsicóticos porque fuma, ajustes de dose porque fuma, e aí vem um grande dilema. Se eu tirar também, aí vem um problema comportamental, né, querida? Então, o que eu vou ter que fazer no lugar do cigarro? Retirar de forma abrupta, eu posso ter problemas. Então, nós temos que buscar estratégias para que haja liberação de dopamina por outras vias não farmacológicas. Pode ser atividades relacionadas à arte, ok? A música, não sei, mas outra via. E aí é que entra um ponto que, inclusive, em livros de psiquiatria, alguns entram na área da psiquiatria falando o seguinte: nós não podemos excluir a importância das clínicas de recuperação vinculadas às igrejas. Isso é de fato verdade, porque se trabalha na área espiritual tentando, de alguma forma também, aumentar a participação de dopamina de forma não farmacológica. Que sejam atitudes, então, de atividades em grupo, de oração, enfim, isso de fato auxilia a recuperação desses indivíduos que não podem ser expostos ao cigarro. Eu falei, mas Tiago, você estava falando de esquizofrênico que entrou em clínica de recuperação? É que, infelizmente, muitos que são expostos às drogas desenvolvem quadros de delírios e alucinações. Ele se transformou agora no indivíduo com distúrbios psicóticos pela exposição plena ao crack e à cocaína. Então, lembra sempre dessas duas vias. A gente tem que amansar a via mesolímbica, mas mesmo assim não deixar a via mesocortical ficar carente, porque, do contrário, a síndrome de abstinência também aparece. Então, eu não teria, querida, para você uma resposta única. Isso tem que ser amplamente discutido. Que estratégias vocês vão fazer se forem implantar, vamos abolir cigarro aqui no nosso centro de tratamento. Vocês vão precisar oferecer outras maneiras para que haja a produção de dopamina por vias endógenas. Tá? Como ao longo de décadas essa foi uma forma muito fácil, né, de acomodar aqueles que ficavam muito nervosos, fuma aí, tá tudo certo. Isso passou a ser pouco discutido na prática. Outro filme bem interessante, que me lembra agora dessa abordagem, é um filme feito pelo Rodrigo Santoro, chamado Bicho de Sete Cabeças. Excelente esse filme, vocês vão ver no meio da internação. O Rodrigo Santoro, que era um usuário apenas de cannabis, o pai resolve interná-lo numa clínica onde tinha muitos pacientes com surtos psicóticos. E aí o que era comum era o consumo de cigarro. No momento dos intervalos, era moeda de troca entre eles, né? Revelando algo bastante comum no cenário nacional. Aí ela botou assim, quando houver o projeto, qual seria a proposta do manejo com antidepressivos? Olha, aí vem um dilema, manejar com antidepressivo. Logo de cara, nós pensaríamos sobre a bupropiona como opção, porque o bupropiona aumenta a oferta de dopamina, né? Bom, em parte, ela pode aliviar a fissura, o craving pelo cigarro, mas lembrar que a bupropiona também pode antagonizar o efeito dos antipsicóticos. Então, a gente está quase substituindo um problema pelo outro. Tirando o cigarro, lógico que tem seus outros efeitos graves em relação
a tumores e outras consequências do cigarro em si. Então, eu alivio ele do quadro tóxico do cigarro, mas em relação ao antagonismo com os antipsicóticos, a bupropiona permanece nesse problema de interação farmacodinâmica, de competição pelos receptores de dopamina D1 e D2. Então, aqui poderíamos pensar em uma opção, bupropiona, e os outros antidepressivos deveríamos pensar mais naqueles seletivos para a serotonina. Se houver resposta interessante, maravilhoso. Então vamos pensar aqui em degraus. Se respondeu bem a uma sertralina, a um citalopram, excelente. Não respondendo, entrar com nora e serotonina, por exemplo, venlafaxina, a própria sibutramina. Não respondendo, pensar na bupropiona para aumentar a oferta da dopamina e, de certa maneira, controlar melhor aqueles que desenvolverão os cravings, as fissuras, por não estarem sendo expostos ao cigarro de forma contínua.